O programa Tribuna Livre está falando dos impactos da dívida pública em projetos nas cidades mineiras. E agora nós vamos analisar débitos diretos das prefeituras com o governo federal. Mais de 32 bilhões de reais que se referem a dívidas previdenciárias. 90% dos municípios brasileiros entram nessa conta porque deixaram de pagar ou atrasaram o pagamento com o INSS. Algumas prefeituras chegam a ter 40% das receitas comprometidas com os débitos previdenciários. E a dívida está sujeita a um rígido sistema de cobrança associado à retenção automática de repasses do Fundo de Participação dos Municípios, se não houver pagamento das parcelas. Bom, esse bloco eu queria começar com o Gustavo, representando aqui a Associação Mineira dos Municípios. Gustavo, a associação tem um raio-x desses débitos previdenciários hoje em Minas Gerais? As prefeituras realmente estão tendo muitos problemas em relação a isso? Sim. Na verdade, como eu disse ao final do último bloco, não o melhor dos mundos, mas uma solução possível seria que a dívida dos estados fosse o único problema que impactasse nos municípios, mas não é. Dentre muitos outros relacionados ao financiamento da ação pública no município, um deles é a dívida com a Previdência. Muitos aqui já destacaram que 70% dos recursos oriundos de tributação no país ficam concentrados na União. E quase todas as políticas públicas são executadas nos municípios. Por isso, a forma federativa trina no país admite a transferência de recursos para a execução dessas políticas públicas. Entretanto, e isso é importante que se diga, os municípios eles não se escusam, não se esquivam da assunção de mais responsabilidades. Não, eles sabem que os cidadãos estão ali nos municípios e que as responsabilidades de execução devem estar no município também. Entretanto, o repasse, a transferência proporcional desses recursos não acontece. Pior do que não acontecer, ainda há o montante de dívidas assumidas pelos municípios em relação a outros entes. Neste caso específico, com a União, a dívida com a Previdência. Desses cerca de 32 bilhões de reais devidos pelos municípios brasileiros, mais de 2 bilhões estão nos municípios mineiros. São de grande ou médio porte? Só para o pessoal de casa ter uma ideia. Em geral, são os municípios de pequeno porte, mas isso por uma razão até circunstancial em Minas. 633 municípios têm menos de 18 mil habitantes. Minas é constituída, em essência, por pequenos municípios. E justamente aqueles municípios que arrecadam pouco porque têm pouca produção industrial, pouca circulação de recursos e dependem muito da transferência de recursos. Bom, então em termos de raio-x da dívida em si, este é um ponto inicial, levantar o montante. Entretanto, nós temos discutido junto ao governo federal e também com a Comissão de Seguridade Social e Família, que é presidida pelo deputado federal Marcos Pestana, temos discutido com ele e com outros representantes da Câmara formas de renegociar essa dívida. Por quê? Primeiro, porque a forma como ela é repactuada junto aos municípios, nós consideramos que é uma forma injusta. É verdadeiramente um contrato de adesão. Os municípios, para receberem recursos de outros entes, da União ou dos estados, precisam estar em dia com o pagamento de suas contas. E uma das coisas que o habilita a isso é ter uma certidão negativa de débito, ou seja, está em dia com o seu pagamento com a Previdência. E quando é apresentado pela Receita Federal aos municípios uma forma de renegociação, ele não vê alternativa a não ser aderir a esse contrato. Porque muito antes que pagar a dívida efetivamente ou discutir o valor da dívida, ele se interessa em ter recursos para tocar o dia a dia do município. Ele não consegue assinar convênios, ele tem transferências retidas, financiamento, se ele não tiver em dia com isso. Então, esse contrato de adesão, aí sim, ele tem uma série de vícios de legalidade que são questionadas pelos municípios, em especial pelas associações que representam os municípios. E quais são esses vícios de legalidade? Principalmente aqueles relacionados a dívidas já prescritas.
há súmulas do STF, a súmula número 8, que vincula especificamente a ação da União, que fala aqueles débitos pretéritos há mais de 5 anos não são devidos. Na renegociação, a Receita Federal trouxe débitos, inclusive com assinatura dos municípios, de débitos de mais de 10 anos de existência. Vocês então, querem... esse é um dos pontos. Seguindo para os outros pontos, há ainda a questão de pagamentos indevidos dos municípios. Por exemplo, em relação à Previdência. Por exemplo, a contribuição dos agentes políticos, que não é devida à Previdência e que foi recolhida. Outro ponto importante dessa renegociação e que não é levado em consideração é a questão dos descontos concedidos por renegociações passadas e que não foram contabilizados quando da retomada dessa nova renegociação. Só te interromper rapidamente. Você está dizendo que quando há repactuação, as regras já vêm prontas. Já vêm ninguém está prontas. sentando para conversar. Literalmente. E tem ainda, só um minutinho. Deixa eu só ele terminar para a gente passar exatamente. lá. E tem ainda um último ponto, Concluir e é este o motivo pelo qual a Associação Mineira de Municípios, ela tem acompanhado a Assembleia em todas as discussões da renegociação da dívida dos estados com a União, que é exatamente a mesma estrutura da dívida dos municípios com a Previdência, que é o índice de correção. Hoje, o índice de correção utilizado na dívida dos municípios é a Selic. No caso específico de trocar esse índice, seja para TJLP, seja para poupança, ou algum índice que seja mais favorável aos municípios, a forma como a dívida hoje evolui, ela também se tornará impagável num médio prazo. E nós estamos discutindo aqui gerações futuras. Nós estamos discutindo aqui, o conselheiro Sebastião Alves lembrou bem adiante, que nós estamos discutindo gerações futuras. Essa discussão casa com várias outras que a associação tem empreendido em todo o cenário nacional. A redivisão de royalties de petróleo, a redivisão de royalties de minério, a repactuação de dívidas e tantas outras. É por isso que esses pontos aqui elencados são importantes para trazer no debate de uma dívida dos municípios com a Previdência. Até porque hoje, do jeito que está, já temos grandes desafios, né? Nós temos 1/3, por exemplo, das cidades, ainda com lixão. Em 2014 não poderá mais haver lixão. É só um exemplo, né, dos grandes desafios que temos. Precisamos de verba para financiar tudo isso. Eulália quer complementar esse tema da dívida previdenciária. É porque a lei que determinou a lei 8.212, né? O que ela fala? Ela fala que a prescrição e a decadência seria de 10 anos. Primeiro, ela é uma lei ordinária. E prescrição e decadência é do Código Tributário, que é uma lei complementar. E tinha uma briga na jurisprudência, que se a decadência, o que é a decadência? É o direito que o fisco tem de lançar o tributo. E a prescrição? É o direito, depois de lançado, feita a certidão de dívida ativa, direito de cobrar. Então, a decadência, que é o direito do fisco lançar o tributo, ela decai em 5 anos. Mas tinha uma tese que era 5 mais 5, e essa lei pegou a tese, uma lei ordinária, que vai contra a lei complementar, que é o Código Tributário Nacional. Como que a União fez? Vários municípios brasileiros entrou na justiça. E outros ela fez o lançamento, igual o nosso colega aqui da Associação Mineira dos Municípios falou. Ela foi lá, fez o lançamento, ou você assina ou não vou te repassar o FPM. Ele foi lá, assinou, pois ele precisa, vários municípios de Minas, porque o Brasil, com essa criação de tantos municípios, não olhou a capacidade de gerência, de autonomia, porque é aquilo que eu falo, política de pires na mão não rima com democracia. Então, a União está cada vez mais centralizadora, com 70% da arrecadação na mão dela, mas não uma arrecadação que vai compartilhar com os estados e com os municípios, na forma do Fundo de Participação dos Municípios do Estado. Porque a União, ela recolhe mais contribuições e que entra na repartição só os impostos. Então, aí ficam os municípios, ao grosso modo, os estados com 25, os municípios com 5 de capacidade de arrecadação própria. O que acontece, então? A União fez o lançamento a União, o fisco, fez o lançamento de 10 anos. Os municípios que quisessem, que não tinham condição de pagar, que entraram na justiça, se ele não negociasse, tinha que tirar o processo da justiça. Então, ficou todo mundo, tirou o processo da justiça para assinar. Então, ali eles aceitaram os 10 anos.
Então, isso é ilegal. Então, a situação tem de município a município, tem os que estão na justiça, o que foi feito só não foi feito o lançamento, não tem certidão de dívida ativa. Então, aquilo ali já prescreve, já decaiu, não tem lançamento. Então, a situação dos municípios são várias. E isso já tem, inclusive, simulado, o órgão, ele é obrigado, tem pena disso no Código Penal brasileiro, saber que não é devido e cobrar. Só que ninguém faz nada. Bom,